Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Iremos ler apenas 2 versos como texto base do nosso estudo. Verso 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos, tem alguma coisa no fogo, não? Uma leda? Nossa, um cheirinho aí de alguma coisa. Vamos lá. Irmãos, vamos dar início, ou vamos dar continuidade ao estudo sobre a ordem da salvação. Nós, há um tempo atrás, estudamos sobre a ordem da salvação, chamada Ordem Salutis, e depois, então, nós iniciamos um estudo, elemento por elemento da salvação, de forma sequenciada, e hoje nós iremos estudar sobre a adoção. Na última vez que estive aqui, 15 dias atrás, estudamos sobre a justificação. Estudamos sobre arrependimento, fé, justificação. Agora nós vamos estudar sobre a adoção, seguindo a sequência, certo? A adoção. Irmãos, no sentido estreito ou estrito da palavra filho, esse título pode ser dado apenas ao Filho eterno de Deus, Jesus Cristo. Porque ele é o unigênito do Pai e é a própria imagem da sua substância. Então, no sentido estrito da palavra filho, esse título, esse termo pode ser aplicado somente a Cristo, porque ele é da mesma substância do Pai. Ele é um com Deus. Ele é da mesma divindade, da mesma deidade, da mesma natureza, da mesma essência que Deus. Portanto, nesse sentido estrito da palavra filho de Deus, somente Cristo pode recebê-lo. Todavia, observando nas Escrituras, irmãos, pessoas, seres e um povo também sendo chamado de filho de Deus. Por exemplo, em Lucas capítulo 3, versículo 38, Adão é chamado filho de Deus. Vamos ler? Lucas. Lucas 3, verso 38, que fala sobre a genealogia, não é? E aí quando chega lá no finalzinho, Lucas ele vai citando a genealogia de Cristo, de trás para frente. Ou melhor, de trás para frente, até culminar em Adão. Então o versículo 38 diz assim: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, e no finalzinho diz assim, filho de Deus. Então, Adão ele é chamado na Escritura de filho de Deus. É um exemplo. Em Jó, capítulo 1, versículo 6, e capítulo 38, versículo 7, é entendido que os textos fazem referência a anjos, os quais também são chamados de filhos de Deus. Você lê Jó 1, versículo 6, Jó 38, versículo 7, o texto vai deixar muito claro lá que aquela referência daquele texto, onde o termo filho aparece, é uma referência aos anjos, chamado de filho de Deus. A filiação de Adão e dos anjos procede do fato de Deus ter os criados diretamente. Certo? A filiação ou a consideração de filiação de Adão e dos anjos
é procedente do fato de eles terem sido criados por Deus diretamente. Adão foi criado diretamente por Deus. Ele não foi gerado de um relacionamento de um homem e uma mulher já existente, mas ele foi o primeiro criado por Deus diretamente, assim também como os anjos foram criados por Deus diretamente. Então essa é a relação de filiação que Adão e os anjos têm com Deus. O povo de Israel, irmãos, também é chamado de filho. A nação de Israel também é chamada de filho. Êxodo, capítulo 4, versículo 22, diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Oséias, capítulo 11, versículo 1 também. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mateus, irmãos, em seu evangelho, aplica essas passagens de Êxodo e de Oséias a Cristo. Mateus 2,15. E assim evidencia-se que a filiação de Israel, tal como a sua eleição, era apenas um tipo, cujas realizações e realidade eram encontradas apenas no antítipo, Cristo e a igreja. E aqueles termos teológicos que é usado, né? Tipo e antítipo. O que é o tipo? É a figura, é a sombra. O que é o antítipo? É a substância, é a realidade. Por exemplo, Moisés, não saúde, chamando o Valdir. Moisés era um tipo. Quem era o antítipo de Moisés? Para quem a sombra, a figura de Moisés apontava, no final das contas. Ele era, no Antigo Testamento, ele é a figura do Redentor, do Libertador, não é isso? Libertou o povo de Israel da terra do Egito. Ele é a figura do mediador, ele que mediava a relação de Israel com Deus. Então, para quem Moisés, que é um tipo, apontava? Quem é o antítipo de Moisés? Cristo. Cristo é o antítipo. O povo de Israel no Antigo Testamento era um tipo de quê? Da igreja, do novo. Certo? Então, quando Mateus aplica em seu evangelho essas passagens a Cristo, em Mateus 2,15, é uma evidência que a filiação de Israel, tal como também a sua eleição, era apenas um tipo, cujas realização e realidade eram encontradas apenas no antítipo, em Cristo, e em seu povo agora, na nova aliança, a igreja. Então, no que dizia respeito a Israel, o título filho não poderia significar mais do que o fato de que aquela nação havia sido escolhida por Deus para ser externamente seu povo, o depositário dos seus santos oráculos e os meios pelos quais sua salvação chegaria ao homem. É por isso que hoje, na nova aliança, nós não cremos mais que Israel, nação, étnico, é o povo de Deus. É um povo específico ou escolhido. Porque o propósito para o qual Deus chamou Israel, elegeu Israel, escolheu Israel, eles já foram cumpridos. No advento de Cristo e na inclusão dos gentios no povo de Deus, que agora é a igreja, é o povo de Deus, é povo de toda raça, tribo, língua e nação. Todos aqueles que creem em Cristo e confiam no seu nome. E tem, irmão, a filiação adotiva do crente em Cristo. Então vimos aqui 4 tipos de filiação, né? Adão, os anjos, a nação de Israel e agora o crente. Nova aliança. O crente adotivo, né? É um filho adotivo de Deus através de Jesus Cristo. A filiação do crente em Cristo. Exatamente essa filiação que nós iremos ver no estudo de hoje. Em primeiro lugar, irmãos, a natureza da adoção. A natureza da adoção. Como todos os outros elementos que compõem
a salvação, a adoção é também um ato da graça de Deus. Existem vários elementos da salvação, né? Arrependimento, fé, justificação, eleição, predestinação. Tudo são elementos que compõem a salvação. Que vem dentro do pacote chamado salvação. Está tudo incluído isso. E como tudo é a graça de Deus, a salvação é graça de Deus, a adoção também está dentro dessa mesma natureza graciosa de Deus. A adoção é um ato da livre graça de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos ler? Olha o que diz. Efésios capítulo 4, a última parte, né? E o versículo 5. Deixa eu ler o versículo 4 completo para a gente entender. Assim como nos escolheu nele, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Agora o finalzinho que eu quero aqui destacar para vocês. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, nesses versos, irmãos, Paulo nos diz que Deus, em amor, nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Em amor, Deus nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O beneplácito aqui é o bom prazer dele. Esse é o significado básico da palavra beneplácito. O bom prazer de Deus. Sua boa vontade, sua vontade agradável. A vontade que lhe satisfaz, que lhe agrada. Então Deus se agradou. Deus exerceu o bom prazer em nos adotar, nos predestinar para sermos seus filhos adotivos através de Jesus Cristo. No verso 6 do mesmo capítulo, Paulo diz que Deus fez isso para que a sua gloriosa graça seja louvada. Veja o versículo 6 de Efésios. Para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado em Cristo. Graça essa que nos foi concedida em Cristo, sem que tivéssemos dado motivo nenhum a Deus para ele agir assim conosco. A adoção é um ato da livre graça de Deus. Nós não damos ou não demos a Deus nenhum motivo, nenhuma razão que justificasse o fato de Deus ter nos predestinado para sermos seus filhos adotivos através de Cristo. Mas Ele fez isso pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu bom prazer, isto apesar de nós. Apesar de nós. Então Deus em Cristo, fundamentado ou por causa do seu amor gracioso, eletivo, nos destinou para no tempo oportuno sermos feitos seus filhos adotivos através de Jesus Cristo. Isso é graça, irmão. Por isso que a adoção também é um ato da livre graça de Deus, porque a salvação como um todo é graça, do começo ao fim. Do começo ao fim. Então, nesses versos aqui de Efésios, nós podemos aprender algumas coisas. Primeiro, a adoção é fundamentada no amor incondicional de Deus. Como diz no finalzinho do versículo 4, né? Em amor, Ele nos predestinou para sermos seus filhos. Em amor. Que amor é este? É o amor que a gente chama de amor incondicional. Porque não depende de nada dos objetos do amor. Não depende de coisas ou de atos que esses objetos do amor de Deus façam ou deixem de fazer para que de fato eles sejam amados. Mas Deus decidiu amá-los apesar deles. Por isso que é incondicional, não depende de alguma condição prévia estabelecida por Deus para que então mereçamos ser amados. Mas Ele nos ama apesar de nós, porque Ele decidiu desde toda a eternidade passada amar pecadores. Amar indivíduos, os quais Ele elegeu em Cristo Jesus para a sua salvação.
Então a adoção, o fato de termos sido feitos filhos de Deus, adotivos através de Cristo, é fundamentado no amor incondicional de Deus. Segundo, a adoção é parte do plano redentivo de Deus. Deus planejou a redenção de pecadores aonde? Desde antes da fundação do mundo. E dentro desse plano redentivo de pecadores, inclui o fato de que ele decidiu tornar pecadores, antes seus inimigos, agora seus filhos, adotivos através de Cristo. Então faz parte do plano da redenção. Terceira coisa que nós aprendemos, a adoção é mediada por Jesus Cristo. A adoção é mediada por Jesus Cristo. Veja o próprio versículo 5, né? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 12, um texto que nós conhecemos, também diz isso. Olha aí, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Aqueles que creem no nome do Filho de Deus unigênito, que é Cristo, recebe o poder de serem feitos filhos adotivos de Deus através dele, através da fé em Cristo. Então o que é que nós aprendemos aqui? Que ninguém pode ser filho de Deus sem que seja pela fé em Jesus Cristo. É por isso que o cristianismo ele é perseguido em todo o mundo. Por quê? Porque a gente afirma essas coisas. As outras religiões, ela até considera as demais religiões que não são elas. É como se dissesse assim, não, todo caminho leva a Deus. Né? Todo caminho leva a Deus. Está tudo bem pessoas praticarem as suas religiões, porque, afinal de contas, toda religião ela é boa. Essa é a ideia, né, do mundo. Não, cada um tem a sua religião, você pratica a sua religião, eu pratico a minha, e olha, o que importa é o amor, o que importa é Deus. Está tudo certo. A gente diz assim, não. Só existe uma única religião verdadeira, e este é o Evangelho. Porque ninguém se chegará a Deus se não for através de Jesus Cristo. Fora de Cristo não há salvação e, consequentemente, não há relacionamento paternal com Deus. Não há. Claudio? É como se houvesse mais de um caminho, mas o próprio Cristo ele define que ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Fora dele é beco sem saída, vamos dizer assim, né? Fora de Cristo é beco sem saída. Fora de Cristo tudo é mentira e engano. Fora de Cristo tudo que resta é morte. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, a adoção, ela só é possível através de Jesus Cristo. Ela é mediada por Cristo e não por outro. Não por outro. Não é Cristo mais alguém ou mais alguma coisa. É Cristo e Cristo somente. Quarto, coisa que nós aprendemos aqui nesses versos de Efésios a respeito da adoção. A adoção é fruto do bom prazer da vontade de Deus. Irmãos, Deus decidiu assim, porque Ele era agradável. Não apenas manifestar a sua justiça e a sua ira sobre os filhos da desobediência, de forma justa, por conta da incredulidade e da sua rebeldia contra Deus. Mas também Deus se agradou em manifestar a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor também para com pecadores, indignos, semelhantemente. E isso foi do seu agrado, isso é do seu agrado. Então a adoção é fruto do bom prazer de Deus. Ele decidiu adotar pecadores como seus filhos através de Jesus Cristo, porque isso lhe agrada. Isso lhe traz satisfação.
porque manifesta a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor, a sua graça e o seu bom prazer. Quinta e última coisa, irmãos, que nós aprendemos. A adoção é pura graça de Deus. Versículo 6 de Efésios, né? Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Pura graça de Deus a adoção, irmão. Se hoje somos filhos, não é porque nós merecemos. Porque Deus, desde antes da fundação do mundo, já havia, pelo seu bom prazer, pelo seu grande amor incondicional, predestinado-nos para sermos seus filhos adotivos através de Cristo. Portanto, a adoção é pura graça de Deus. Irmãos, a adoção é o simples presente do amor de Deus por aqueles que pela fé são justificados e unidos ao seu próprio Filho unigênito Cristo. É um ato pelo qual Deus escolhe levar aqueles que não são seus filhos a torná-los a sê-lo, adotando-os em sua família. Em Romanos, capítulo 8, versículo 15, o texto que nós lemos como base, Paulo nos mostra que ser adotado na família de Deus é equivalente à mudança de estado. Por que mudança de estado? Veja lá, Romanos capítulo 8. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Veja que muda aqui o estado. Que estado? É ser liberto da escravidão que oprime e atemoriza e passar a ter um relacionamento íntimo e filial com Deus. Então é ser liberto ou tirado da escravidão e ser colocado em uma condição agora de filho e de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. O espírito de escravidão traz temor, traz medo, traz opressão. Mas o espírito de adoção traz segurança, traz relacionamento íntimo, traz comunhão com Deus, traz um relacionamento entre um pai e um filho, um relacionamento paternal. Veja, qual filho que se atemoriza por causa do seu pai? Nenhum. Ele tem um temor reverente, ele tem um respeito, ele dá honra. Mas isso não é a mesma coisa de o temor causado por uma escravidão que oprime, que sufoca. O filho tem honra, o filho tem temor, o filho tem reverência ao pai, respeito, mas não medo. Diga, Valdir. Sim, exatamente. Então muda o estado. Antes vivíamos atemorizados porque éramos escravos. Hoje, não, porque recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Abba é um termo aramaico, né? Que significa papai. Um termo que designa intimidade, comunhão, carinho, amor, relacionamento pessoal e íntimo. Então, somente quando nós somos adotados é que esse medo aterrorizante somos libertos dele e é preenchido o nosso peito ou o nosso coração, né, a nossa alma, de uma reverência amorosa pelo nosso Deus, o qual agora nós o consideramos e somos considerados por ele filhos e o consideramos como pai e temos relacionamento paternal com ele, filial com ele. Por isso que muda o estado. Agora, em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, vamos ler.
Olha o que diz. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui Paulo diz que na plenitude do tempo, ou seja, no momento exato, adequado, determinado por Deus, Deus enviou o seu Filho para resgatar os que estavam debaixo, sob a lei. O que objetivo? Qual o propósito? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, a nossa adoção foi comprada pela obra de Cristo. A nossa adoção foi comprada, foi possibilitada e garantida porque Cristo pagou o preço por ela. O sacrifício de Cristo foi o pagamento pela nossa libertação da escravidão e o que possibilitou a nossa adoção. Assim, fomos libertos e adotados na família de Deus como seus filhos. Veja que coisa maravilhosa. Então veja que o fundamento da nossa adoção, a obra de Cristo. Ele pagou a nossa dívida, ele nos imputou a sua justiça perfeita, a qual recebemos pela fé, possibilitando e garantindo em que pecadores como nós pudéssemos adentrar a um relacionamento íntimo, pessoal e filial com Deus, sendo o nosso Pai. Foi Cristo, foi a sua obra na cruz, que possibilitou e garantiu a nossa libertação da escravidão e a nossa adoção como filhos de Deus. Segundo lugar, irmãos, que nós queremos ver sobre a adoção. Vimos aqui, no primeiro lugar, a natureza da adoção. Deus, de natureza graciosa, amorosa. Tudo está em Deus. O que era necessário ser feito para possibilitar isso, Cristo cumpriu. E cumpriu em resposta, ou como um plano que Deus planejou, né? Lá na eternidade, Cristo veio e cumpriu para possibilitar e garantir que sejamos adotados, que sejamos feitos filhos de Deus, adotivos através da fé em seu Filho unigênito, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a natureza da adoção, ela é a graça de Deus, irmãos. Ela é o amor de Deus, ela é o próprio Deus. Ela é o Pai, ela é o Filho, ela é o Espírito Santo, a Trindade Santa, trabalhando harmoniosamente entre si, para trazê-los pecadores como nós e torná-los seus filhos adotivos, seu filho adotivo. Então essa é a natureza da adoção, a graça de Deus. A natureza dela é graciosa, não meritória. Em segundo lugar, irmãos, o testemunho da adoção. Qual a garantia que somos verdadeiramente filhos de Deus? Qual a garantia que somos verdadeiramente filhos de Deus? De forma simples, o testemunho do Espírito Santo. Versículo 6 do capítulo 4 de Gálatas. Diz assim: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Porque nos tornamos filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho, que é o Espírito que procede do Pai e do Filho, né? O Espírito Santo, aos nossos corações. Lá no texto base lá de Romanos, no capítulo 8, versículo 16, também diz algo parecido. Ele diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6, do texto que nós lemos, Paulo diz que em razão do fato de termos recebido a adoção de filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, por meio do qual recebemos o privilégio de nos relacionar com Deus como Pai. Esse mesmo Espírito dá testemunho ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, conforme nós acabamos de ler em Romanos 8,16. A ideia aqui em Romanos 8,16 é que o Espírito
comunica ao coração de quem crê a boa notícia que são filhos de Deus. O Espírito é testemunha que Deus adota os que têm fé em Jesus como seus próprios filhos. Irmãos, a adoção romana necessitava de uma testemunha. Para que pudesse haver uma adoção legal, era necessário que aquele que queria adotar alguém houvesse uma testemunha para este fato, para este ato. E aqui Paulo usa e diz que é o próprio Espírito Santo que é a testemunha, que dá testemunho em nosso coração que somos filhos de Deus. Agora a gente já falou isso aqui em um outro estudo, quando a gente estava estudando sobre Romano, passou por aqui, né? Fizemos uma associação com 1 de João, que é um livro escrito exatamente para nos dar prova, a evidência de que somos filhos de Deus, através daquelas evidências que ele vai descrever lá. Como então, pastor? Eu sei que sou um filho de Deus, pelo testemunho do Espírito em nosso coração, mas como saber desse testemunho? Quais evidências dela? Através daquelas evidências que a palavra de Deus nos revela de que somos verdadeiramente um crente. Por exemplo, amor a Deus. Você ama a Deus? Amor aos irmãos. Você ama os irmãos? Obediência à sua lei. Você obedece e se empenha para obedecer a lei de Deus? Santificação. Você tem crescido, tem buscado se santificar, crescer em conformidade com Cristo? Então, quando nós identificamos todas essas evidências na nossa vida, do nosso amor a Deus, do nosso amor aos nossos irmãos, da nossa obediência à palavra de Deus, do nosso crescimento em santificação, é o testemunho do Espírito em nosso coração, afirmando de que somos filhos de Deus, quando existem essas evidências na nossa vida. E confirma, de fato, a nossa conversão, a nossa salvação. Então, o próprio Espírito de Deus dá testemunho ao nosso coração de que somos filhos de Deus. E isso é evidenciado através da nossa vida. O amor a Deus, o amor aos irmãos, a obediência à palavra, a santificação e assim sucessivamente. Por todas essas coisas, o Espírito testifica ao nosso coração, a nossa consciência de que verdadeiramente somos salvos. Porque estamos vendo, identificando evidências de uma verdadeira salvação, de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira transformação na nossa vida. Então ele traz certeza, ele traz convicção, ele traz segurança e consolo à nossa consciência, à nossa alma, de que somos filhos de Deus, dando testemunho, testificando desse fato. Então, em segundo lugar, irmãos, o Espírito de Deus é o testemunho da nossa adoção, dá testemunha da nossa adoção. Ele é a testemunha. Terceiro e último lugar, as bênçãos da adoção. As bênçãos. Quais são os frutos da adoção? Uma vez adotado, e agora? O que se sucede depois do fato de eu ter sido adotado por Deus através de Jesus Cristo como sendo seu filho? Assim como todos os outros elementos da salvação têm os seus frutos, assim também existem frutos, efeitos, bênçãos que decorrem da adoção. Primeiro, o que a adoção me proporciona? Primeiro, relacionamento íntimo e filial com Deus. Como a gente já falou no primeiro ponto lá, né? Ninguém pode ter um relacionamento íntimo, filial, paternal com Deus, sem que primeiro seja adotado em sua família. Adotado como filho. E uma vez adotado, então eu recebo, eu desfruto de um relacionamento íntimo, pessoal, filial com Deus, o meu Pai. Isso é uma bênção grande, né?
Romanos 8,15. Recebemos o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Gálatas, capítulos 4, versículos 6 e 7, como a gente já leu também, é o mesmo sentido. Deus envia aos nossos corações o Espírito do seu Filho, o qual clama, Abba, Pai. Então, irmãos, a primeira bênção, fruto, consequência benéfica, efeito, para aqueles que foram adotados, é que eles recebem o privilégio de se relacionar intimamente com Deus. É por isso que nós podemos fechar a porta do nosso quarto, dobrar o nosso joelho, e a primeira palavra que sai da nossa boca é dizer, Pai, eis aqui o teu filho em tua presença, Senhor, para falar contigo, para desfrutar da tua presença, para ter comunhão, intimidade contigo, para me deleitar em ti, para derramar as minhas queixas, para abrir meu coração. E a gente conversa com Deus, a gente fala com Deus como nosso Pai. E evidentemente que esse acesso paternal, né, nos foi aberto pelo vivo e novo caminho através do sangue de Cristo. Foi aberto pelo sangue de Cristo, como diz Hebreus. Por isso que devemos adentrar ousadamente ao trono da graça, pelo novo e vivo caminho que foi aberto no seu sangue. Isso foi conquistado para nós através da obra de Cristo. Segundo lugar, irmãos, uma outra bênção que decorre da adoção, quando nós somos adotados, é que somos então agora habitado, guiado, orientado pelo Espírito de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz exatamente isso, né? Romanos 8, 14 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Eles são habitados pelo Espírito de Deus, como diz João 14, 17. Como diz João 16, 13. Fala exatamente da habitação do Espírito que viria para habitar, para morar naquele que cresce em Jesus. Ele vem e faz neles morada. Somos habitados pelo Espírito. Permanentemente. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Recebemos o privilégio, irmãos, de sermos orientados por Ele diretamente. Veja que coisa. Veja que coisa. Uma terceira bênção que está associado a isso é que somos ensinados pelo Espírito de Deus. 1 de João, capítulo 2, versículo 27, olha o que diz. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste. A unção aqui é uma referência ao Espírito Santo. Permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. A unção, o Espírito de Deus, ele ensina, irmãos, o povo de Deus. Ele ensina o crente no qual ele habita, ele mora. Veja que coisa maravilhosa. É por isso que qualquer crente, qualquer cristão, seja ele letrado ou não, com a Bíblia na mão é mais poderoso de qualquer clero, qualquer papa, qualquer concílio, qualquer outra coisa. Porque o simples homem iletrado, ele é verdadeiramente crente, habitado pelo Espírito, o Espírito o ensina a verdade de Deus. Através da leitura, através da meditação, através da oração, o Espírito vai trazendo iluminação ao seu entendimento a respeito das verdades de Deus. É por isso que Seu Domingos, né? A gente vê Seu Domingos aqui,
Às vezes ele fala, conversa com a gente ali, ele tem uns textos de cor, fala umas coisas sensatas, verdadeiras, acertadas a respeito da fé, das coisas comuns, das coisas simples, das coisas fundamentais. Tanto é que ele disse que da cidade de onde ele veio, né, o padre da cidade lá tem medo dele, quando vê ele se desvia, porque ele conversa com o padre da cidade e mete o cacete com o padre. Diz que está errado e mostra na palavra de Deus. Veja que coisa, um simples iletrado como ele é. Por quê? E, ao longo de todos esses anos de crente, de cristão, habitado pelo Espírito, o Espírito vai ensinando, vai iluminando ele, dando maturidade, dando conhecimento, ensinando as verdades. Veja que coisa. Evidentemente, irmão, tem muita gente que não vai chegar a um entendimento profundo da teologia, dos termos teológicos, dos estudos, das coisas mais complexas. Evidentemente que não, mas um simples crente verdadeiro, ele vai entender e compreender muito bem as coisas essenciais da fé. Vai estar armado, preparado para dar razão da sua esperança. Por quê? Porque receberam o privilégio de não apenas ser habitados e guiados pelo Espírito de Deus, mas de ser ensinado por Ele. Ensinado por Ele. E o que Ele ensina é verdade. A quarta bênção é que aqueles que são adotados são santificados pelo Espírito para a obediência. Isso a gente tira de 1 de Pedro 1:2. Santificado pelo Espírito Santo para obedecermos. Somos capacitados à medida que estamos sendo santificados pelo Espírito Santo através dos meios de graça, né? A palavra, a oração, o culto, a adoração, o louvor que prestamos a Deus, a comunhão dos santos. Estamos sendo santificados pelo Espírito e capacitados para obedecer a Deus. Veja que coisa. É por isso que cremos, né? E temos falado isso amplamente, que alguém que não está sendo santificado, ele não foi justificado. Ele não foi salvo. Se a pessoa permanece a mesma pessoa exatamente depois de 10 anos que professou fé em Cristo, depois de 15, 20 anos que professou fé em Cristo, e exatamente a mesma coisa, não houve nenhum progresso, nenhuma mudança no seu caráter, na sua personalidade, nenhuma conformidade com Cristo, não é alguém mais piedoso, não é alguém mais temente a Deus, não é alguém mais obediente, a gente duvida da salvação dele. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que é adotado e se torna filho de Deus por adoção através da fé em Cristo Jesus, este é santificado pelo Espírito para a obediência, capacitado para obedecer. E isso vai crescendo à medida que eu vou crescendo na fé, crescendo no conhecimento e na intimidade e comunhão com Deus. Isso é algo certo que acontece na vida daqueles que foram adotados. Quinto, todas as dívidas foram canceladas. Isso é maravilhoso. A adoção romana acontecia exatamente isso. Quando alguém era adotado, um escravo era adotado por alguém, todas as dívidas dele do passado eram completamente canceladas. E foi exatamente isso que aconteceu conosco. Quando nós fomos adotados na família de Deus como seus filhos através da fé em Cristo, todas nossas dívidas foram canceladas. Por quê? Porque o nosso irmão mais velho já pagou por todas elas. Cristo, através do seu sangue, da sua obra, do seu sacrifício, rasgou a caderneta que tinha contra nós, né? E todas as nossas dívidas lá na cruz, cravou ela na cruz. Todas as nossas dívidas foram canceladas. Porque o nosso irmão mais velho já pagou por todas elas. Não devemos mais nada. Está quitado, está pago. Isso é maravilhoso. Sexto, quando nós somos adotados como filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, recebemos o direito de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Todas as coisas.
Agora veja, esse direito aqui é por concessão. Não é por mérito nosso. É Cristo que nos concedeu. Esse direito é concedido através do mérito de Cristo. É como a justiça, né? Recebemos a justiça perfeita de Cristo imputada, recebemos pela fé, mas é por concessão. Deus nos dá ela quando nós cremos em Cristo. Não é mérito nosso, é graça de Deus. Então recebemos o direito de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romanos 8:17. Olha o que diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Veja que coisa maravilhosa. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo, nosso irmão mais velho, o qual conquistou para nós todos esses benefícios. Né? Temos esse direito. Recebemos esse poder, essa dádiva, esta graça de Deus. Por último, aquele que é adotado tem a garantia da glorificação e semelhança com Cristo. A garantia de que nós seremos glorificados. O próprio texto de Romanos 8:17, no finalzinho. Se com ele sofremos, também com ele seremos 2. Olha o que diz. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Agora veja 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Veja que coisa gloriosa. O fato de nós sermos filhos de Deus, nós temos a garantia de que seremos semelhantes a Cristo em sua humanidade perfeita, não em sua divindade. Nós não nos tornaremos deuses, né? Mas seremos semelhantes a Cristo em tudo no que diz respeito à sua humanidade perfeita. Nosso corpo será um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Coisa gloriosa, né? Então, aquele que é adotado tem a garantia da glorificação e de que será transformado a ser semelhante a Cristo. Essas são bênçãos que decorrem da adoção, irmãos. E só quem as tem são aqueles que de fato foram adotados, que se dá por intermédio da fé em Jesus Cristo, em que somos recebidos na família de Deus como sendo seus filhos amados, e que recebemos todos esses benefícios. Relacionamento íntimo com Deus, habitação do Espírito, orientação do Espírito, ensinado pelo Espírito, somos santificados para a obediência a Deus, uma vida agradável a Deus. Todas as nossas dívidas foram canceladas, recebemos o direito de ser feito herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo, e recebemos a garantia que seremos glorificados e transformados à semelhança de Cristo. Que coisa gloriosa. Coisa gloriosa. Conclusão, irmãos. A adoção, irmãos, é uma dádiva gloriosa da graça de Deus. Ele nos arranca da escravidão do pecado, nos reconcilia com o Pai por meio de Cristo e nos insere em uma nova família, a família de Deus. Ele nos dá identidade, segurança, herança e a certeza do amor eterno de Deus.
A adoção. Vivamos, portanto, como verdadeiros filhos, guiados pelo Espírito, em comunhão com o Pai e na esperança gloriosa da herança eterna. Essa deve ser a maneira que nós devemos viver. Porque somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Amém?